já sentou aí, rapidinho. Eu queria que você já fechasse os olhos, irmão, já poderia ali nos ajudando, dedilhando uma canção, né? A canção do Espírito. Eu queria que vocês fechassem os olhos, colocassem a mão sobre o peito de vocês, né? Aí, seu lado aberto, onde está um pedaço maior do nosso coração. Eu queria que você fosse sentindo, né? Essa batida aí, essa batida que o seu coração está promovendo agora, que é isso que está te dando vida. Eu queria que você agora fosse compreendendo essa realidade desse seu coração, a necessidade dele. Então olha aí, aperta mesmo, se você não estiver sentindo, aperta um pouco mais, porque o que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje é justamente isso, de uma forma concreta, de uma forma real na minha e na sua vida, que nós possamos sentir a presença dele, que nós possamos experimentar aquilo que ele tem de extraordinário para mim e para você. E esse extraordinário de Deus passa pelo ordinário, passa por aquilo que está aos nossos olhos, aos nossos alcances. É uma coisa tão simples, nós colocarmos a mão sobre o peito e apertar, e sentir o coração batendo. E Deus, ele quer fazer isso comigo e com você através de coisas simples, nós experimentarmos as coisas sobrenaturais, para que eu e você possamos compreender o sobrenatural de Deus. Aprendamos hoje a avaliar, olhar o ordinário, aquilo que está ao nosso alcance no dia a dia. E esse seu coração palpitando, e é sinal de Deus para mim e para você, é sinal de Deus para a sua vida, é sinal de que Deus espera que um dia você volte para Ele, ou seja, volte para a casa dele. E Deus, ele precisa realizar. Então vamos cantar, pode ser um refrão, para a gente não se estender tanto. Nós vamos cantar clamando a presença desse Deus maravilhoso. Espírito, Espírito, essa canção você sabe, então cante desejando Ele. desce como fogo, Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, deseja e enche. enche-me de novo. Mais uma vez, Espírito, 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 que desce, Senhor, e desce como fogo, vem como em Pentecostes vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. enche-me de novo. Amém. Eu queria que você fosse aplaudindo esse Deus, esse Deus maravilhoso. Vai se assentando agora, já vai tomando a sua palavra aí lá no Salmo 62, Salmo 62. O tema do nosso grupo de oração de hoje é: minha alma tem sede de ti. Vamos repetir comigo? Minha alma tem sede de ti. Meus irmãos, o Senhor, ele quer trazer algo de especial para mim e para a sua vida hoje. E que algo especial é esse que nós vamos pedir, que nós vamos clamar hoje? É que a nossa alma possa buscá-lo todos os dias, incansavelmente. Meus irmãos, o que vai fazer com que eu e você possamos um dia chegar na eternidade é se nós tivermos uma busca incansável por Ele. Meus irmãos, eu me chamo Flávio, eu coordeno esse setor 11. Eu faço parte do grupo de oração Santíssima Trindade aqui no Paraná há 10 anos. E dentro dessa realidade, o que o Senhor tem colocado no meu coração é o seguinte: Flávio, você precisa me buscar para que um dia você esteja comigo. Ou seja, eu preciso compreender que até eu adentrar na eternidade, quando eu passar dessa vida para outra, a nossa vida é uma busca constante a Deus. Por isso que nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar, porque o desânimo paralisa, o desânimo faz a gente ficar estagnado e parado. E quantas pessoas, até pessoas que eu e você às vezes admiramos por tamanha fé, por tamanha ousadia, estão ficando no caminho, porque não está perseverando. E o que significa perseverar? Hoje eu estou com Deus, amanhã eu tenho que ser mais de Deus. Hoje eu estou comungando, amanhã eu tenho que desejar comungar mais. Se hoje eu rezo, amanhã eu tenho que rezar mais, porque nós estamos numa busca constante. E a palavra de Deus, ela diz
cair. Ou seja, Deus está nos alertando que mesmo nós estando de pé hoje, nós temos que amanhã vigiar para que a gente não caia. Então essa busca por Deus que nós vamos falar hoje, eu queria que você compreendesse isso, ela não para, não tem descanso, não tem férias. Vou tirar umas férias, depois eu volto para o grupo de oração. Aonde você for, busque um grupo, busque a Santa Missa. O demônio ele não para enquanto nós não nos perdemos. O demônio ele não vai parar enquanto ele não vê eu e você longe da presença de Deus. Então nós vamos parar? Não, porque qual é a nossa meta? A eternidade. Por isso que esse tema, quando o núcleo rezou junto com o coordenador, nós temos que compreender que Deus ele precisa falar e Ele vai falar o seu coração, porque também tem gente aqui que está querendo se afastar, desistir, ou gente que você conhece. Deus vai te lembrar pessoas para que você possa orar por elas, rezar por elas, porque a busca, meus irmãos, é todos os dias e nós não podemos parar. Eu queria que você entendesse isso do fundo do seu coração. Nós estamos numa luta, irmãos, incansável. O demônio todos os dias ele está lutando para mim se afastar de Deus, para que você se afaste da presença dele. E o Salmo 62 vai dizer assim, pegue comigo aí, Salmo 62, lá no versículo 2: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa, sem água. Meus irmãos, eu queria nos atentar nestes versículos, porque aqui o salmista vai falar que a carne dele está ansiando pela presença de Deus. Irmãos, o que hoje sacia a nossa carne, ou seja, para que deixe a gente saciado de uma forma dos alimentos? É a comida. Eu posso muito bem me alimentar da Eucaristia, posso muito bem me alimentar ali através do Santo Rosário, mas se eu não ingerir dentro de mim o arroz e o feijão, eu me enfraqueço, eu desmaio. Então olha que comparação maravilhosa que o salmista está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo que a alma dele está tão sedento de Deus que ele está comparando aquilo que o corpo dele necessita. Ou seja, é algo imprescindível, é algo que a gente não pode deixar de ter, que é a presença de Deus. Então o salmista está dizendo para mim e para você, assim como eu e você precisamos do arroz, do feijão, da carne, a nossa alma precisa de Deus, porque Santa Faustina não vai dizer isso. Sabe o que diz Santa Faustina? Que tem um vazio no meu e no seu coração que só Deus preenche. Tem um vazio aí dentro que só Deus pode preencher, ou seja, esse vazio é do tamanho de Deus. Por isso que desde do jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o homem todos os dias está numa constante busca de repouso, porque se afastaram de Deus, porque se deixaram levar pelo pecado. Então, através da expulsão de Adão e Eva do paraíso, o ser humano todos os dias está em busca de repouso, e a nossa alma não descansa, irmão. Vai dizer também o Salmo 41, a minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Assim como a costa anseia pelas águas, assim eu suspiro por vós. Ou seja, enquanto nós não nos encontrarmos com Deus um dia, nós não pararemos de ter sede. E essa sede só será saciada se um dia nós estivermos na eternidade. E qual é o problema disso? Começa no início dos Salmos: ó Deus, vós sois o meu Deus. Muitas pessoas hoje estão vazias, porque não estão mais reconhecendo Deus como o Senhor da vida delas. Irmãos, quantas vezes nós estamos aqui dentro, mas tem outros deuses que nós estamos adorando? Quantas vezes nós estamos aqui dentro, comungando, estando ali diante dos confessionários, diante do sacerdote, mas em outras realidades nós estamos adorando outros deuses, e esses outros deuses parece que vão ganhando mais força dentro de nós, onde a gente coloca em dúvida, onde a gente coloca em incerteza, se eu vou ou não para a Santa Missa, se eu tiro ou não umas férias, mas lá não tem Santa Missa, então não tem problema, é só um pouco de tempo que vou ficar longe. Tem problema sim. Então essas realidades exteriores têm tomado o lugar de Deus e cria dentro de nós a dúvida do meu serviço a Deus. Será se vale a pena eu servir? Será se vale a pena eu lutar pela minha casa? Será se vale a pena eu vir para o núcleo? Será se vale a pena, sei lá, eu me confessar? Será se vale a pena isso? Ou seja, as coisas exteriores, quando elas entram, tiram o lugar de Deus da minha e da sua vida. Então o salmista ele já começa dizendo isso.
Ó Deus, vós sois o meu Deus. Ou seja, ele está reconhecendo que Deus é o Deus da vida dele. Então, para que a tua alma e a minha alma sejam saciadas, nós precisamos declarar, irmão, de uma vez por todas, que Jesus é o Senhor. Sexta-feira passada, no meu grupo de oração, no abastecimento do meu grupo de oração, o nosso coordenador ele fez uma pergunta para a gente lá: o que motiva a gente, nós servos que estávamos ali, a servir a Deus através do movimento de renovação carismática católica? O que motivou os servos a dizerem o sim, fazer o seminário de vida, experiência, introdução aos dons? O que motivou o módulo básico? E algo me chamou a atenção, porque eu fui lembrando daquilo que eu tive, da experiência que eu tive com Deus em 2011, aonde lá em Apocalipse 3, 15 e 16 vai dizer assim: ou você é quente ou você é frio, um homem eu vou vomitar. Deus estava dizendo: ou você é ou você não é, como disse Santa Teresa também, ou você é de Deus ou você é do demônio. E aquela palavra, enquanto o irmão questionava isso, eu fui lembrando. O que me motiva hoje a perseverar é que eu tenho que voltar um dia para a eternidade. Um dia eu tenho que voltar para casa, mas para que eu volte para casa eu tenho que perseverar e declarar que Jesus é o Senhor. Senão esse vazio não é preenchido. Senão a gente não volta para a eternidade, da onde nós não deveríamos ter saído, mas o pecado nos tirou dali. Irmãos, então, para que a minha e a sua alma seja saciada, é uma decisão pessoal. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa lutar pela tua casa, vir para a Santa Missa, comungar a Jesus. E Santa Afonso de Guará, irmãos, São Tomás de Aquino, ele disse que Deus era um Deus tão fantástico, que Ele nos gerou e Ele mesmo nos alimenta, assim como uma mãe, quando ela gera um filho, ela alimenta o filho. E Deus, Ele faz isso comigo e com você. Não foi Deus que provocou dentro do meu e do seu coração um desejo por Ele, foi o pecado que provocou isso. Porque o pecado, o que significa o pecado? O rompimento da graça. Eu me afastei de Deus, e a partir do momento que eu me afastei de Deus, gerou saudade dentro de mim. E se gera saudade da casa, se gera saudade de estar com Deus, eu tenho que lutar para que essa saudade ela seja saciada, para que ela desapareça. E como que eu faço isso? Declarando que Jesus é o Senhor. Quer perseverar, irmãos? Declare Jesus na sua vida, declare isso todos os dias. E continua a palavra. Versículo 3: quero vos contemplar no santuário, para ver o vosso poder e vossa glória. Como é que nós vamos ver o poder de Deus e a glória dele longe do santuário? E o salmista está dizendo aqui no santuário físico mesmo. Irmãos, a pandemia já passou, isso nós sabemos disso. Tem gente que está até hoje na pandemia, querendo receber a glória diante do sofá, querendo ver o milagre olhando só para a televisão. Vem para a igreja, carrega a tua família para a igreja, vem ver a glória de Deus onde ela é manifestada. Toda segunda-feira é manifestada a glória de Deus. Assim vos bendirei em toda a minha vida, com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Minha alma saciada, como de fino manjar, com exultante alegria, meus lábios vos louvarão. Ou seja, nós só podemos louvar a Deus quando a nossa alma ela é saciada. Ou seja, nós só podemos ver os milagres quando a minha alma é saciada. E depois, mais para frente, nós vamos ver como que nós promoveremos essa saciedade para a nossa alma. Então, já queria dizer isso para vocês. Talvez o milagre ainda não tenha chegado na sua vida, porque talvez a minha e a sua alma está longe de Deus. Talvez o nosso coração está longe. Talvez esteja muito exterior na nossa vida. Versículo 7: quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós, porque vós sois o meu apoio, exulto de alegria, à sombra de vossas asas. Versículo 9: minha alma está unida a vós, sustenta-me a vossa destra. Quanto aos que me procuram perder, cairão nas profundezas dos abismos, serão passados a fio de espada e se tornarão pasto dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus, será glorificado todo o que jurar pelo seu nome,
enquanto aos mentirosos lhes será tapada a boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo na sua palavra e vamos aplaudir essa palavra de Deus. Essa palavra que liberta pode ser melhor do que aplaudir essa graça. Irmão, Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim: a sede exprime o desejo de algo, mas um desejo tão intenso que perecemos se dele não nos privamos. Ou seja, o que Santa Teresa está dizendo? Santa Teresa d'Ávila está dizendo para mim e para você? Que o desejo ele é imenso para mim e para a sua vida. Ou seja, se nós temos sede de água, nós precisamos da água. Se nós temos fome, nós precisamos de alimento. E como que eu tenho sede de Deus e não busco a Deus? Como que eu estou buscando paz? Como que eu estou buscando uma paz interior, um alívio para as dificuldades, se eu não busco aquele que pode me dar o alívio, a segurança? Ou seja, Deus ele precisa fazer com que eu e você, irmãos, possamos retornar a quem? A Ele, porque é Ele quem nos sacia. Irmãos, esses dias eu estava pensando quantas pessoas não lutam para ter um concurso. Ou seja, é sempre assim, né? É estabilidade financeira, é ótimo, tem que ser assim mesmo. Mas quantas pessoas que quando recebem isso se afastam de Deus? Quantas pessoas hoje que estão em cargos excelentes, financeiramente ótimos, e que desejaram, que lutaram por Deus, tinham sede de Deus. Quantas pessoas hoje que são casadas, lutaram para ter um relacionamento, aí casaram, tratam o relacionamento como se fosse qualquer um outro. Ou seja, busca uma estabilidade financeira, e quando encontra essa estabilidade financeira, coloca um grupo de oração como uma opção, se vai ou se não vai. Se tem um festejo da paróquia, o padre convoca toda a comunidade, não, vou na outra comunidade. Mas foi aqui que você recebeu a bênção, foi aqui que você recebeu a graça. Então nós precisamos entender que quando Deus coloca desejo no meio do seu coração, é para que você nunca possamos parar de buscá-lo. Senão o demônio vem e rouba a nossa paz. Senão o demônio ele vem e coloca coisas no nosso coração, até chegar ao ponto do suicídio, de abandonar a família, de abandonar a casa dele. Precisamos entender a necessidade de nos alimentarmos de Deus. Irmãos, entender a necessidade é criar consciência. É criar consciência de que a minha e a sua alma, ela só vai ser preenchida por Deus. Os casais que estão aqui, só é preenchido por Deus. Só vai ter alegria se tiver Deus. Só vai ter felicidade se tiver Deus. Isso é muito simples para mim e para você. Ou seja, se eu estou longe daquele que pode me saciar, o que pode acontecer com a minha vida? Desgraça, o pecado pode entrar, o meu casamento pode se destruir, eu vou ser violento com a minha esposa comigo, eu vou ser violento com meu filho, não vou conseguir educar na graça de Deus, vou começar a murmurar, vou dizer que o coordenador é isso, que o núcleo é aquilo, vou dizer que o padre é isso, vou dizer que aonde eu moro o condomínio não presta. Tudo isso é porque há um distanciamento da graça de Deus. Há um distanciamento daquele que pode nos saciar. O profeta Jeremias, lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim: o Senhor, Ele é fonte de águas vivas. E o que ele estava dizendo? Ele estava reprovando o povo por ter cavado cisternas, rotas, que não podem reter as águas. O que o profeta está dizendo para mim e para você? Que um dia nós confiamos em Deus, ou seja, nós acreditamos que Ele era a fonte de águas vivas, mas chega um determinado momento em que a gente não consegue enxergar o milagre, o louvor, que a gente começa a buscar outros deuses, outras fontes. Ou seja, se eu venho para a igreja e não encontro um milagre, eu vou atrás de outro que pode promover um milagre. E aí que a gente se engana. O demônio, irmãos, uma das armas fantásticas do demônio, sabe qual é? É a anestesia. Sabe o que significa anestesia? O que provoca? Quem fez cirurgia aqui, quem fez cesárea, sabe o que é? Anestesia não deixa você sentir nada. A anestesia faz parecer tudo bem. Irmãos, quando eu fiz cirurgia, quando eu arranquei o tumor que eu tinha, tumor ósseo que eu tinha, eu escutei um médico conversando com os outros profissionais ali,
E ele pediu, eu até, no dia que eu fui para o quarto, eu até brinquei com ele, falei, doutor, o doutor Rodrigo, lá do Hospital Alvorada, doutor, o senhor conseguiu achar um martelo? E ele se assustou, e ele, uai, Flávio, como é que tu sabe disso? Não, porque eu escutei o senhor falando do martelo, pedindo para os enfermeiros o martelo. Aí ele, sério que você escutou? Sério? E você sentiu alguma coisa da cirurgia? Nadinha. Ou seja, para mim estava tudo ótimo, eu escutei ele conversando. Se ele tivesse feito outras coisas comigo, eu não tinha sentido nada, ou seja, eu estava anestesiado. Irmãos, aquilo que o irmão falava, quantas vezes nós estamos aqui dentro, que ele falava da pureza, fantástico isso. A gente acredita só porque eu estou comungando, quer dizer, não é isso. Tem outras realidades que Jesus precisa mexer, precisa trabalhar. A nossa vida não se resume somente estar no grupo de oração, mas é no seu trabalho, é no passeio da sua família, é o seu relacionamento. Ou seja, o demônio ele vai nos anestesiando e colocando na nossa cabeça que está tudo certo, e não está. Se só tem briga na sua casa, não é que, nossa, todo casamento tem briga, então é normal. Não é normal. Seu casamento é para ser uma bênção, e a briga tem que deixar de longe. O seu casamento não é para ter discussão toda hora, toda vez. Tudo se discute, tudo não é, está errado, tem alguma coisa acontecendo. Dentro do grupo de oração, os servos estão se pegando, eu falo se pegando no sentido de briga, de não gostar um do outro, não é isso, tem que cessar, porque senão nós estamos anestesiados. Ou seja, nós precisamos, irmãos, fazer com que a minha alma tenha sede de Deus. O que é ter sede de Deus? É desejá-lo todos os dias, assim como a gente precisa da água todos os dias, assim como a gente precisa da comida todos os dias. Enquanto não estivermos com os nossos olhos voltados para Deus, existirá uma fome existencial, ou seja, essa fome que ela não passa dentro de nós, que é aquilo que eu dizia de Santa Faustina. Ou seja, essa fome ela vai ficar tanto tempo aí dentro, que a gente já não vai conseguir mais encontrar alimento. Aí a gente vai começar a buscar alimento fora. Aí a gente vai começar a colocar dentro da nossa casa, da nossa vida, alimentos que nós estamos achando que vai saciar. E aí chega um momento que na sua casa só tem tristeza. Você já não tem mais alegria para trabalhar, para servir. Por quê? Porque o autor, a fonte de água viva, está ficando cada vez mais e mais distante. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Ou seja, essa sede que há no meu e no seu coração, que só Deus pode preencher, como diz Santa Faustina, ou seja, só Ele pode preencher esse vazio. Quando eu não estou perto dEle, ou seja, essa sede vai ficando maior, e aí eu já não tenho mais forças para buscar, e aí eu já não quero mais buscar. Uma vez que nós faltemos a Santa Missa, na outra semana já é difícil, nós temos vontade de vir. No grupo de oração, se eu falto 2 segundas-feiras seguidas, eu já não tenho mais vontade de vir. Ou seja, nós somos sendo anestesiados. E quanto mais Deus fica distante por nossa culpa, por nossa responsabilidade, mais distante nós ficaremos da saciedade da nossa alma. Ou seja, mais distante nós ficaremos da eternidade. Irmãos, quando Jesus subiu numa cruz, ali nasceu a igreja. Ou seja, quando Jesus foi perfurado pela lança, ali saiu o que? Água e sangue. A água significa o que? O batismo, nova vida. E o sangue significa o que? A Eucaristia. Ou seja, se diante de Jesus que nasceu a igreja, agora eu não busco a igreja, como é que você é saciado? Se do alto da cruz Ele me deu esses 2 alimentos, que é o batismo e que é a Eucaristia. Como que eu vou ser saciado? Como que a minha alma vai ter sede de Deus todos os dias? Não vai ter sede, porque nós seremos anestesiados. No Antigo Testamento, irmãos, lá na linguagem hebraica, vai dizer assim, eu achei fantástica essa expressão: a alma é expressa com o termo nefesh, eu acho que fala assim, que alguns textos designam garganta. Ou seja, no hebraico se assemelha a alma com a garganta. Quando a nossa garganta está irritada, a gente procura o quê? Remédio, né? Senão fica aquela tosse feia, aquela tosse horrível, que eu estava esses dias, demorou, 3, 4 meses para sair. Ainda está um pouquinho, mas vai passar. A gente busca soluções para aquilo. E para a nossa alma? O que nós temos buscado?
Eu falo isso, mas porque dentro do grupo de oração pode ter gente todos os dias, toda segunda-feira aqui com sentimento de vazio, com sentimento de tristeza que não sai por nada. É um sentimento que chega em casa é tristeza, no trabalho é tristeza, é angústia, angústia, angústia. Porque não se resume somente ao grupo de oração. O que tem acontecido quando nós saímos dessas portas? Como é que está a tua casa hoje? Como é que está o teu relacionamento, o teu trabalho, a tua vida pessoal, a tua saúde mental, o teu coração, como é que está hoje? Tudo isso contribui, irmãos. Tudo isso contribui para que eu ou me aproxime ou me afasto de Deus. Então ele é um todo. Ou seja, declarar, assim como o salmista fala, ó Deus, vós sois o meu Deus, é declarar o senhorio de Jesus nas nossas vidas, em todas as realidades, nas 8 horas do trabalho, dentro da igreja, dentro do descanso, dentro da família. Precisamos declarar que Jesus é o Senhor, senão a nossa alma não vai ser saciada, e ela só é saciada em Deus, em Deus. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria, lá do meu grupo de oração. Posso contar? Posso, né? Desde quando eu me entendo como servo do grupo de oração, eu entrei em 2011, já tenho o que? 13 anos. Foi que eu entrei em abril, 13 anos já, acho que é isso, né? 13 anos. Os 3 coordenadores que passaram pelo meu grupo de oração, nenhum deles está na igreja hoje. Nenhum deles, os 3 últimos tá, que sou eu, o Wesley e o Zezinho. Vocês conhecem, né? Os 2, mais ou menos. Mas os de antes não estão mais. Então o que fizeram da vida? Imagine se hoje desce a mão de Deus e retira eles dessa terra. Para onde vão? São Felipe Neri, sabe o que São Felipe Neri fala? Ele fala assim: se você ama, você tem a certeza do céu, mesmo em vida. Se no seu coração você ama as pessoas, se você ama a Deus, você já pode declarar que você vai para a eternidade. Ou seja, eu estou buscando aquilo que eu vou viver na eternidade. Mas se eu passo uma vida inteira buscando a Deus e chego em determinado momento que eu digo que eu cansei, não tem sentido, irmãos, porque é constante. A busca é diária, aquilo que eu falava no início. E eu queria trazer 3 frases, só para a gente encerrar. Queria que você fosse ficando em pé. O salmista está nos dizendo que, muito mais que o conforto, a nossa alma precisa, a nossa alma precisa de Deus, e está nos levando a entender que buscar a Deus é de forma constante e confiante. Salmo 62, versículo 4: o vosso amor é mais precioso do que a vida. Davi está dizendo isso, que muito mais do que o nosso conforto, muito mais do que a nossa vida, muito mais do que o nosso cansaço físico, muito mais do que buscar o final de semana para descansar. Se eu for descansar sem Deus, não tem sentido descanso. Se eu for viajar sem Deus, não tem sentido. Se eu for estar buscando uma viagem dos sonhos para Disney, não sei qual é o sonho de vocês, Paris, enfim. Meu sonho, sabe qual é meu sonho? Não é sonho, né? Porque, enfim, eu mesmo nunca fui para Caldas Novas. Eu tenho um desejo de ir lá, banhar naquelas águas quentes. Quem já foi para Canção Nova? Quem já foi? Caldas Novas, gente, perdão, Canção Nova, tem nem piscina lá. Caldas Novas, olha aí que graça. Eu nunca fui. Mas amém. Então esse é o meu sonho, de ir lá, de levar minha família. Já fui para outros lugares, mas para lá eu nunca fui. E é tão que perto, 2, 3 horas de carro. Mas um dia eu vou. Ou seja, mas eu ir sem a graça de Deus não tem sentido. Porque se durante o caminho eu perco a minha vida, como é que eu vou fazer? Se eu estou longe de Deus? É aquilo que eu falava no abastecimento do meu grupo de oração. O que me move é um dia que eu voltar para a eternidade, é voltar para a casa de Deus. Então é isso que me faz ir, é isso que me faz aceitar a coordenação, às vezes parecendo meio loucura da minha vida. É mesmo assim, eu indo pregar não sei aonde, eu indo pregar em outro lugar, eu indo pregar aqui no Goiás, que eu nunca fui para Goiás, mas bota no GPS e chega lá. Isso é por causa de uma sede que está dentro do meu coração, que ela precisa ser saciada.
Então que você compreenda isso. A sua alma é importante para Deus. Deus, Ele precisa da tua alma. E só Ele vai saciar. Só Ele vai dar força. Em Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer assim: quem reza se salva. Quem não reza se condena. Ou seja, se condena porque está longe de Deus, daquele que é a fonte de água viva. Irmãos, entenda, não é normal a tristeza entrar no meu e no seu coração todos os dias. Não é normal todos os dias eu pensar em desistir, eu pensar em abandonar a minha casa. Nós precisamos compreender que o demônio está lutando para te tirar da presença de Deus, para te tirar da eternidade. A oração é o único meio para conseguirmos os auxílios necessários para a salvação. Irmão, nós estamos rezando dentro de casa, nós estamos rezando com a nossa família, nós estamos pegando o texto e rezando com o esposo, com a esposa. O seu filho tem acompanhado você, mesmo que seja pequeno. Você tem mostrado para ele os caminhos. Mostrar o caminho é uma coisa, agora você ir no caminho com ele é outra coisa. É você pegar na mão e ir junto, não mostrar. Filho, a igreja é ali, mas você está longe. Filho, o texto é ali, se reza assim, tal, bolinha, Pai Nosso. Mas dentro de casa a gente nunca pega o texto. Com a oração, obtemos o remédio para a nossa fraqueza. Por enquanto, se pedirmos a Deus, conseguiremos força para fazer o que não podemos. E o que não podemos? Nos saciarmos sozinhos. Somente a oração faz com que o meu e o seu coração seja saciado por Deus. Somente a oração, e é essa a arma que nós vamos usar hoje e para todo sempre na sua vida. Irmãos, a oração faz com que o meu e o seu coração sejam unidos a Deus. São Tomás de Aquino vai dizer que qualquer pensamento elevado a Deus já é oração. Flávio, mas eu não consigo estar na igreja para orar. Flávio, eu não consigo ir no grupo de oração. Durante o seu dia, o que você fala? O que você pensa? Você indo para o trabalho, qual é o seu dia? Quais são os seus pensamentos? São Tomás de Aquino vai dizer que qualquer pensamento elevado a Deus já é oração. Ou seja, nossa vida precisa estar conectada a Ele. E aí sim, todos os dias, fazendo isso, buscando, rezando, nós seremos saciados por Deus. Feche os teus olhos aí, enquanto os meninos ali